Boa noite, a paz do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Vamos ler um texto que Deus tem falado comigo esses dias. Queria que você abrisse, nós vamos ler juntos, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Repetindo, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso é uma exortação, né, para nós todos. E ele começa, e eu vou parar nesse versículo e eu vou destrinchar esse versículo, não com teologia, mas com prática. Ele começa dizendo, por esta razão. E aí você se pergunta, por qual razão? Do que ele está falando? Então eu quero que vocês voltem uma página aí na sua Bíblia, voltem um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 1 de Hebreus, versículo 8, e você vai ver qual é a razão. Versículo 8 do capítulo 1 de Hebreus, ele fala assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Na verdade, era para ler até o 11 só, né? Mas, quando a gente lê em Hebreus 2, por esta razão, ele está falando, qual é a razão? Ele está falando de alguém aqui, do versículo 8 em diante, ele está falando de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Ele está falando de Jesus. Na verdade, ele está pegando as Escrituras. Ele não está escrevendo de próprio punho aquilo que sai do coração dele, mas ele está pegando na palavra de Deus coisas que são faladas acerca de Jesus. E aí ele começa dizendo uma coisa tão interessante. No versículo 8 ele fala assim, espera aí que eu perdi aqui. Mas acerca do Filho, Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ele começa chamando, as Escrituras chamam Jesus de Deus. Ele é Deus. E eu queria lembrar a todos nós, inclusive eu hoje, que Jesus, Ele é Deus. Que Jesus é para sempre, é eterno. Ele fala assim, Ele não vai ter fim. Ele é para sempre. Ele é eterno. Ele é Deus. Nunca, sabe, às vezes eu ouço falar por aí, já ouvi falar, né? Não é que às vezes, eu já ouvi falar assim, ai meu Jesusinho querido. Nunca mais fale Jesusinho. Porque Jesus não tem nada com inho. Jesus, ele se humilhou, ele tomou a forma de homem, ele morreu na cruz, mas hoje, e ele já era, né? E ele é Deus. Apesar dele ter se humilhado, ele é Deus.
E nós não podemos tratar Jesus como algo pequeno, como coitadinho ele morreu na cruz, como tão pequenininho Jesus, né? Como aquele Jesus que a gente vê naquela manjedoura tão delicado. Não é esse Jesus. Jesus é o todo-poderoso Deus. Jesus é o meu Deus e é o seu Deus. Sabe uma coisa que quando você se depara com espírita, com católico, com testemunha de Jeová, quando você se depara com pessoas islâmicas, quando você se depara com essas pessoas, ninguém pode dizer que Jesus é Deus, só você. Então isso é uma declaração de todo cristão. Jesus é o meu Deus e Ele mora no meu coração. Jesus é o meu Deus e Ele mora no meu coração. Você pode dizer isso? Então diga isso, diga para o seu irmão, diga para ele, Jesus é o meu Deus. E Jesus, Ele mora no meu coração. Isso é poderoso, isso é tremendo, porque Jesus... Ele está à direita do Pai. Ele tem todo o poder. Mas Ele participou da criação. Ele estava lá em Gênesis, criando o mundo junto com Deus. E Ele esteve na cruz. E Ele nos amou. Então, nunca mais, né? Deixe ninguém dizer que Jesus é tão pequeno. Porque Jesus é tão grande. E Ele é tudo para nós, amém? Ele é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Então ele fala assim, por essa razão, vocês entenderam o que quer dizer? Por essa razão, porque Jesus é tudo para mim, porque Jesus é todo poderoso, porque Jesus é eterno, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, porque eu sou salvo por causa de Jesus, porque eu não vou para o inferno por causa de Jesus, porque eu não vou morrer eternamente por causa de Jesus. Por esta razão, o apóstolo de Hebreus, ele diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Isso fala da nossa vida, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse versículo, ele fala de verdades. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, amém? E nela estão contidas muitas verdades. Aliás, tudo que está na palavra de Deus é verdade. Alguém tem dúvida disso? Não levanta a mão, não. Mas tudo que está na palavra de Deus é verdade. E Jesus também, se você ler a Bíblia, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele próprio é a verdade, né? E aqui fala para a gente se apegar a alguma coisa, se apegar às verdades. Como a Bíblia é cheia de verdades, eu separei três trechos da palavra de Deus que falam algumas verdades, às quais nós devemos nos apegar. Amém? Eu quero isso é um exemplo, são verdades, exemplos, mas pode servir para você nesse domingo. Pode ser que você precisa ouvir essas verdades. Amém? Estão comigo? Então vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Hoje eu vou pegar pesado, já vou avisando. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Isso é uma verdade, uma das verdades que nós encontramos na Bíblia. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Ele já começa né, com os dois pés no peito, né? E fala assim, e nisso sabemos que o conhecemos. Então você sabe que conhece a Jesus se, ele não escreveu quando, ele escreveu se guardamos os seus mandamentos. Então, se você não guarda os mandamentos, você não conhece a Jesus. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, amém?
Queremos guardar a Tua palavra, Senhor, porque nós queremos que o Teu amor esteja verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então nós conhecemos que estamos nele se nós guardamos a Sua palavra. É a mesma coisa que está falando aqui em cima. Nós apegamos com firmeza às verdades, né? E ele termina não satisfeito, né? O apóstolo João termina dizendo: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ele falou: não é só você ler, não é só você concordar, não é só você ir na igreja, ouvir a palavra e tá bom. Não, mas você tem que andar, você tem que praticar, você tem que fazer como ele faz. Então isso é uma verdade, amém? É ou não é? Deus está falando comigo e Deus está falando com você? Deus está falando comigo, com certeza. Lucas capítulo 13, versículo 23, abre nesse aí. Essa é uma outra verdade que nós estamos esquecendo, que nós precisamos nos apegar mais a essa verdade. Lucas capítulo 13, versículo 23, diz assim: alguém lhe perguntou. Quem é esse cara que perguntou? Mas vamos lá. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse. Olha o que Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Nós somos salvos, Jesus morreu por nós. É isso que está dizendo aqui. Nós somos salvos. Nós entregamos as nossas vidas para Jesus, mas existe diante de nós uma porta estreita. Você foi salvo, mas nós ainda precisamos passar pela porta estreita. Nós demos um grande passo, mas nós precisamos passar pela porta estreita. Isso é uma verdade. Começa com a salvação, só que a salvação não é um dia, um momento mágico, e puf, e tudo acabou. Acabaria se você morresse ali também, que o pastor Rony sempre prega, né? Se no batismo você já morresse, seria uma maravilha, porque acabou ali, você foi salvo, pronto. Mas ele fala de uma porta estreita, que você precisa desenvolver a sua salvação. Então nós somos salvos e ainda não morremos, estamos aqui, amém? Estão aqui? Estão vivos aí na palavra? Estão me ouvindo aí? Oi? Vocês estão vivos. Então nós precisamos nos esforçar para passar por essa porta estreita. É a graça de Deus nos ajuda. Amém? E nós vamos passar nessa porta estreita em nome de Jesus, né? Mas começa com a salvação. João, versículo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23 de João. Eu estou dando alguns exemplos de verdades bíblicas, tá? Eu peguei algumas aqui de propósito, mas são exemplos. E diz assim, capítulo 14, versículo 23 de João: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então eu grifei aqui, está dizendo assim, não sei se na sua Bíblia está escrito a mesma coisa, mas na minha está escrito: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quer dizer, então, que se eu amo a Jesus, eu guardo as palavras dele. Eu pratico as palavras dele. Então, isso são verdades incômodas. Verdades que nos incomodam. Verdades que são com a palavra de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus, não fala que a palavra de Deus é um travesseiro. Então, a sua Bíblia diz que a palavra de Deus é um travesseiro. A palavra de Deus é uma espada. E essa espada, ela serve para nos espetar. Ela serve para penetrar no nosso coração. Ela serve para discernir os nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. A espada, a palavra de Deus é uma verdade incômoda.
É bênção, amém, é muita bênção, mas às vezes você lê na palavra verdades incômodas. Quem nunca, na sua leitura diária, você começa a ler um monte de coisa e você se enquadra naqueles pecados que estão ali escritos, e você lê rapidão, para passar logo a bronca, porque ninguém está vendo. Teve gente que deu risada, que eu tenho certeza que já passou por isso, assim como eu. Tem gente que não deu risada, que fala, essa coisa parece ser séria. Amém? Mas eu acho que todos nós já passamos por momentos onde você lê a Bíblia e fala, ele está falando de mim, eu preciso tomar uma posição, e eu estou errado, e eu não sei o que fazer. Se arrepende, que é o melhor caminho, né? Mas a palavra de Deus, ela é cheia de verdades, e muitas delas são incômodas. Eu falei só das incômodas, tem muitas outras verdades, né, que Deus nos ama. Se você ouviu a minha última palavra, você ouviu algumas verdades que não são incômodas, que são bênção. Não é? Levanta, resplandece, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa verdade não é nem um pouco incômoda, né? Aleluia, glória a Deus, que venha mesmo, amém. Né? Mas junto com as verdades, com essas verdades existem outras verdades que são incômodas. E eu queria me deter, com a permissão de vocês, nas verdades que são incômodas. Porque essas verdades, muitas vezes, a gente ignora. Não é verdade? Então, nós podemos então novamente dizer que importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Nós precisamos. Queria que você, se você concorda comigo, levanta a sua mão. Você concorda que essas verdades, esses três trechos que nós lemos, nós precisamos nos apegar a eles? Amém? Estamos juntos, é isso mesmo, eu também acho. E eu quero me apegar a eles, né? Eu sempre digo para vocês, não que eu seja perfeito, né, como Paulo diz, não que eu tenha alcançado, não alcancei, não sou perfeito, eu estou pregando para mim mesmo, e quando eu escrevo a palavra, Deus está falando comigo muito, muito, e eu estou compartilhando com vocês, porque também não sou só eu que tenho culpa por aqui. Não, estou brincando, mas que vocês, todos nós merecemos ouvir. Isso aqui é bom, né? Parece, eu estou dando uma conotação de ruim, mas isso é muito bom, é uma exortação, e a exortação é boa. Né? Esse versículo termina com um alerta. Ele diz para que delas jamais nos desviemos. Então, fala que existem verdades e fala que a gente tem que se apegar a elas para que a gente não se desvie delas. Para que a gente não se desvie delas e que o nosso caminhar com Deus, para que nossa vida não se desvie do Senhor. Amém? Então, diz assim para o seu irmão, para que jamais nos desviemos das verdades. Jamais nós vamos nos desviar da verdade. Eu não quero me desviar da verdade. Queria que você lesse comigo 1 Timóteo capítulo 4. Você vai ver nas minhas pregações, se você ouvir ou lembrar delas, você vai ver que muitas pregações eu falo desse versículo, 1 Timóteo capítulo 4. Mas é algo que Deus mandou, né? Que Deus falou, que eu precisava pregar, que eu precisava falar para todos, né? É algo que, sabe, quando a gente foi, Sérgio e eu, né? Quando a gente foi, pastor Sérgio e eu, pastora Débora, pastora Grace, eu lembro de uma profecia que nós recebemos para a gente pregar algumas verdades, essas verdades aqui. Falar dos últimos dias, falar das coisas que iam acontecer, sabe? Então, e é por isso que eu falo também. 1 Coríntios 4:1 fala assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos... 1 Timóteo, perdão, não sei o que eu falei Coríntios. Falei Coríntios? Meu Deus do céu. Isso é grave. Falar do Corinthians aqui é grave. Esse púlpito aqui que está, né, contaminado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Fala assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Né? Eu estava ouvindo a pregação de um pastor esses dias, né? Aliás, nós fomos no F-Hope esses dias,
e o pastor Michael Bickle, ele estava falando, né? Ele disse assim, não se assuste se você vê muitas pessoas abandonando a fé nos próximos anos, nos últimos dias, que nós vivemos nos últimos dias. Não se assuste, porque isso, infelizmente, vai acontecer. Mas que não sejamos nós, amém? Né? Que não sejamos nós. Então, diz aqui, que muitos apostatarão da fé. Apostasia, apostatar, não está dizendo para apostar a fé, não é aposta, não é, é apostatar. Apostasia, apostatar, quer dizer, eu vou mudar de religião, eu vou renegar o que eu acredito. Então, sabe, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu conheço pessoas que já não acreditam mais nisso. Um dia foram cristãos e não acreditam mais. Eles apostataram da fé. Eles não acreditam mais nas verdades. Sabe, as verdades que nós devemos nos apegar, as pessoas que apostatarão da fé, eles não vão mais acreditar nessas verdades. Então, nós vemos aqui que a apostasia, o apostatar, o deixar a fé, o renegar o que nós acreditamos, não é tão difícil de acontecer. E eu quero dizer isso para vocês, não que eu não sou uma pessoa de fé, eu creio que, sabe, nós conseguimos, pela graça de Deus, né, nós conseguimos viver uma vida santa, nós conseguimos cumprir os mandamentos, amém. Mas, por outro lado, nós precisamos olhar, prestar atenção na nossa vida, ter cuidado com o que nós fazemos, porque a palavra mesmo diz que muitos apostatarão da fé, muitos vão deixar a fé, vão mudar de lado. Em português, o verbo apostatar quer dizer mudar de lado. É como se um jogador da Croácia, no meio do jogo de hoje, mudasse para a seleção da França. É a mesma coisa. E nós só temos dois lados no jogo, não é verdade? Nós temos o lado de Deus e o lado do diabo. Nós só temos dois lados, amém? Não tem um meio lado, não tem um meio do caminho aqui, não tem um meio termo, não tem em cima do muro. Né? Não existe o Deus tucano, para quem entendeu de política aí. Né? Ou tem o diabo, diabo aqui, ou tem o diabo, ou tem Deus. Né? Então, se você não está no lado de Deus, você está do outro lado. Simples assim, amém? Então é isso mesmo, tá? Então, veja, nós estamos falando de desviar-se da verdade, apostatar da fé. E você pode estar dizendo, se imaginando assim, espera aí, mas eu nunca ouvi um espírito enganador. Eu nunca ouvi o demônio falar com aquela voz aqui no meu ouvido. E aí, cara, não sei o quê. Eu nunca dei ouvido a essa voz. E, aliás, eu nunca ouvi essa voz. Você pode falar assim, eu nunca fui no seminário do demônio. O EAD do demônio. Já foi no EAD do demônio? Ensino à distância do seminário. Lá você pagou lá, foi ao seminário do demônio. Deus me livre, eu não fui nesse EAD aí, eu não fiz o seminário do demônio. Você pode dizer assim, né? Porque aqui fala que muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Por que eu estou falando do seminário? Porque a doutrina, tem doutrinas de demônios. Aquela ideologia LGBT é doutrina de demônios. Amém? Pode dizer amém que é verdade. É de demônio, porque não é de Deus. Amém? Então, isso são doutrinas de demônios. Então, eu posso até não ter ido no seminário do demônio. Mas, queridos, vamos simplificar as coisas. Às vezes a gente ouve coisas que não são da palavra de Deus. Às vezes a gente internaliza coisas que não são não vem de Deus. Né? Dá alguns exemplos, eu acho que já falei sobre isso aqui. Tinha lá a mãe e o pai desesperados que o filho ou filha, não sei, se tornou homossexual. Desesperados, foram para o pastor. Aí o pastor falou, olha, então, não tem jeito, não sei o que o pastor falou, mas estavam desesperados. Aí chegou um dia que teve o casamento dessa pessoa, desse filho ou filha, não lembro. E eles foram no casamento. Pronto, isso é ouvir a doutrina de demônios. Pronto, já fizeram.
mas é filho. Ora, você está concordando com uma aliança demoníaca que não está na Bíblia. Então é do demônio, meu amigo. Amém? Está vendo? As cabeças ficam confusas. A mentira toma conta. E a mentira vem tomando conta das nossas vidas, da mídia. E a mentira, ela tenta entrar na nossa cabeça. E se a gente deixar, a gente começa a fazer o que está falando aqui, dar ouvidos a espíritos demoníacos. E como é que a gente não dá ouvidos a isso? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Percebe? O verbo que ele usa, ele não fala das verdades lidas, ele fala das verdades ouvidas. É o momento de eu parar de ouvir mentira e começar a ouvir verdade. Sabe, se você assiste novela, querido, você está ouvindo mentira, você está ouvindo doutrina de demônio. Novela é satanizada, né? Se você ver aquela série do Netflix que você gosta tanto, que fala um monte de palavrão, que tem lá exemplos de homossexuais, querido, você está ouvindo espíritos demoníacos, você está concordando com doutrina de demônio. É isso. É difícil falar isso. É difícil ouvir isso. A gente só não vai ouvir se sair do mundo, mas tem coisas que estão ao nosso alcance, dizer sim ou não. Amém? Amém. Amém, porque é verdade. Sabe, tem muitas coisas atingindo os cristãos na nossa época. E o fato de se desviar da verdade é um perigo muito grande. Eu gosto muito de astronomia, eu gosto muito de aviões e de foguetes, e eu li a história do Yuri Gagarin. A Copa da Rússia, acho que falaram do Yuri Gagarin. Foi o primeiro homem a orbitar a Terra, e entrar em órbita da Terra. E para que ele entrasse em órbita da Terra, ele usou um foguete, logicamente. Foguete russo. E aí, esse foguete ele tinha que sair da órbita da Terra. Para sair da órbita da Terra, tem uma determinada velocidade. Se você não chegar nessa velocidade, você cai de volta. E se você acelerar demais, você vai para a Lua e nunca mais volta. Então você tem que acelerar o tanto correto. Você não pode se desviar daquele valor. Sair da Terra não é tão difícil. O problema é entrar de novo. E ele estava lá orbitando a Terra. Todo mundo já viu a Terra azul, né? Aquelas fotos da Terra. Então ele estava orbitando a Terra com a nave dele. E aí ele precisava voltar para a Rússia. E a nave dele... E você tem certos valores ali de inclinação e de velocidade que você tem que ter para entrar na atmosfera terrestre. Estão comigo? Se você entrar rápido demais, você faz assim, ó. Queima. Se você entrar devagar demais, você bate e vai para a Lua e nunca mais volta. E tem os valores. E ele tinha lá, não tinha computador naquela época, era tudo manual. Só que a nave dele era automática. E os russos lá de baixo estavam controlando a nave dele, só que deu um problema de comunicação na entrada. Mas, graças a Deus, quase que ele queima. Mas, graças a Deus, né, eles conseguiram entrar na atmosfera terrestre. Só que teve um pequeno desvio. Ao invés de ele descer no Cazaquistão, ele desceu perto da África. Pequeno desvio. Deve ter mais de 5.000 quilômetros de distância do lugar onde ele tinha que descer. Você percebe? Se a gente se desviar dos valores corretos, é como você pode já queimar direto, você pode nunca mais voltar,
ou você pode descer a milhares de quilômetros do local desejado. Nós não queremos nos desviar, amém? Nós não queremos nos desviar. E é essa a exortação que nós lemos aqui, sabe? E nós podemos, e eu falei, o controle russo, ele não conseguiu controlar a nave se desviou um pouco. Então, mas nós precisamos controlar a nossa vida, está nas nossas mãos. Controlar as nossas vidas para que a gente não se desvie. E pequenos desvios nos levam longe da vontade de Deus e podem nos levar até ao inferno. E eu coloquei aqui alguns desvios, algumas coisas que eu lembrei, né? Eu estava orando, né? E eu lembrei, que exemplos eu posso colocar? Sabe, muitos de nós, cristãos, não aqui na igreja, espero que não acreditam mais no inferno. Fala que acredita, mas na prática não acredita, porque se acreditasse, não fariam certas coisas. E eu me coloco também junto nessa. Porque nós precisamos acreditar que vai haver um julgamento. E a gente se esquece, não se prega mais sobre julgamento. A gente se esquece do julgamento, que vai ter um julgamento. Você é salvo, mas vai passar por um julgamento. O mesmo Jesus que te acolheu com amor, o mesmo Jesus que falou que você é o meu, sabe, eu te amo, eu morri na cruz por você, eu te amo tanto, eu te atraí com laços de amor, sabe? O mesmo Jesus, Ele pode dizer para nós, eu nunca te conheci. Ah, mas isso é verdade, pastor? É verdade, está na Bíblia. Você procura no Google, eu nunca te conheci. Vai ter lá a passagem. Mas é o mesmo Jesus que nos ama tanto. No dia do julgamento, Ele pode dizer, eu não te conheço. Não sei quem você é. A Bíblia fala isso. E às vezes a gente se esquece dessas verdades. E quando a gente se esquece dessa verdade, por exemplo, é um pequeno desvio. Outros desvios. Muitos de nós não veem sentido em se congregar toda semana. Não vem sentido em se reunir nas casas. Não vem sentido em participar das reuniões. Por que eu preciso participar da reunião? Para que você não se desvie das verdades. Mas toda semana? Sim. Muitos de nós não acham que a oração tenha um efeito tão grande assim. Muitos de nós, cristãos, e se você pensa assim também, acham que a oração às vezes não tem efeito. É um desvio de rota. Nós estamos desviando da verdade. A oração tem um efeito, ela é eficaz. A Bíblia diz que a oração de um justo é muito eficaz. Deus ouve quando você ora, não é? Deus ouve, amém? Deus ouve, isso é uma verdade. Queridos, isso é uma verdade. Deus ouve quando você ora. Se você está acreditando na mentira do diabo, que Deus só ouve os pastores, que Deus só ouve o seu líder, e que você não vai sentar para orar porque Deus não se importa com você, isso é uma mentira do diabo. Isso é dar ouvidos a espíritos demoníacos. Não dê ouvidos a eles, dê ouvidos à voz de Deus, dê ouvidos à verdade. Sabe outras coisas? Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui. Muitos não acham que tem problema eu ficar olhando uma mulher na rua. Você pode ter olhado sem querer ali, mas se continuar olhando, tem muito problema. Amém? Eu estou dando alguns exemplos, queridos, mas que esses exemplos falem ao coração de vocês. Talvez esteja falando com o coração de alguns, que falem aos nossos corações. Outro desvio da verdade, a murmuração. Reclamar, murmurar. O pastor Rony pregou outro dia aqui falando sobre fé. Quando a gente murmura, é o inverso do louvar a Deus. É o inverso da fé. É o dar ouvidos a espíritos demoníacos. Sabe, você murmura, se você murmura, né?
se você fala de outra pessoa, fala mal de outra pessoa, se você ouve murmuração de outra pessoa, se você ouve pessoas falando mal de outros, no meio cristão, pessoas que você conhece, e você ouve, você concorda, você está se desviando da verdade, querido, dando ouvidos a espíritos demoníacos. Muitos de nós não acham mais problema falar palavrão. Eu estou cansado de, ouvir cristãos, irmãos, falar coisas que não se falava há tempos atrás, porque se tornou comum, na TV fala, na internet fala. Então eu acho que o cristão também pode falar. Não, a palavra diz porque não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Estamos nos desviando da verdade. Sabe, muitos de nós acham que, eu vou participar da festa junina e não tem problema nenhum. Ainda bem que eu não estou vestido aqui de... Eu olhei agora, lembrei agora, falei, não, é que eu vi você, não. Tira isso aí. Brincadeira, desculpa. Mas é isso. Não, pode se vestir de xadrez, não tem problema. Mas você participar de uma festa junina, né? Gente... Aquilo não é de Deus, aquilo aquilo é para louvar os espíritos, para adorar espíritos malignos, os santos, sabe? Santo Antônio, São João, que não são santos coisa nenhuma, são outras coisas, são outras entidades do mal. Eu vou falar, tá? Desculpa, eu vou falar. O que mais que eu anotei aqui? Halloween. Sabe, pessoas, às vezes, o Halloween, eu sei que o Halloween claramente é do mal, não é? Mas, aparecem aquelas criancinhas tão lindinhas no seu apartamento. Toque, 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 toque. Ô tio, você pode dar uma... Não, eu não posso, querido, eu não posso dar. Infelizmente não posso. Se você vier aqui semana que vem, eu te dou. Porque isso é do diabo. Eu não vou deixar de atendê-los, mas eu atendo, ou senão não atendo. Eu não vou participar com isso. Eu não vou dar oferenda para o diabo, para aquelas crianças comerem. Mas você é muito radical, cristão de raiz aí, né? Roots, né? Eu ouvi falar, o de Pelé falou, né? Cristão de raiz, que é isso, radical. Queridos, lembra que eu falei do Yuri Gagarin? Ele se desviou um pouquinho. E caiu a milhares de quilômetros de distância. É um pouquinho que a gente se desvia. O que mais que eu anotei aqui? Já falei sobre isso. Ufa, não vou falar mais nada. Mas, queridos, a gente, sem querer às vezes, sem querer, a gente se desvia das verdades. Sem querer. Porque a gente não está apegado a elas. Sem querer. E muitas vezes, eu estava falando sobre verdades. Um jeito de você determinar que uma pessoa está falando a mentira ou a verdade, sabe qual é? É você falar, então fala essa frase que você está me falando, olhando nos meus olhos. A pessoa que fala mentira, ela sempre desvia os olhos de você. Quando ela vai falar uma mentira. Então ela vai falar uma mentira para você, ela desvia os olhos. Sabe? A gente tem que olhar para os olhos de Jesus, porque Ele é a verdade. E a gente não pode se desviar da confrontação. A gente tem que olhar. Sabe uma coisa que acontece, não sei se vocês já passaram por isso, olha só. Eu era aluno, já fui aluno, né? Hoje eu sou professor, mas eu fui muito tempo aluno. E um aluno que não gostava de fazer lição de casa. Não curtia e não fazia. Mau exemplo, ok? Também é um desvio, mas eu não era cristão naquela época. Então eu tenho, né? Uma desculpa quebrada, né? E tinha lição e eu não fazia. Aí chegava lá, a professora, né? Ele ia cobrar lição, tipo assim, perguntar quem fez. Você fez a lição? Então fala aí. Ele não ia perguntar para a classe inteira, tinha 40 alunos, eu sabia disso. Qual é? Vamos ver se vocês sabem.
como é que chama? Qual é a estratégia? Obrigado. Qual é a estratégia para você não ser chamado? Quem sabe? Pastora Débora sabe. Então, o Sérgio é o professor, eu sou aluno. E ele está lá. Quando ele fala assim, agora então vou pegar a lição, vou ver quem fez a lição, você faz assim, ó, cadê minha caneta aqui? E você fica procurando a caneta enquanto ele estiver lá. Aí ele chama outro, aí você levanta a cabeça, presta atenção. Então o próximo, aí você fica aqui, caneta, cadê? O que eu estou fazendo? Eu estou me desviando da verdade. Você não olha, você não consegue olhar. Aliás, você olha para se desviar. Quantos de nós? Vai ter, agora eu vou puxar, né, a sardinha para mim aqui. Vai ter encontro de casais. Eu espero que você se inscreva no encontro de casais. Vamos mudar a frase. Eu espero que você não deixe de se inscrever tentando se livrar de um confronto. Sabe, queridos, às vezes eu ia no encontro de jovens e eu estava cheio de pecado. E era o pastor Miguel que ia estar lá. Pastor Miguel, ele tem uma cara de vô hoje. Mas ele não era muito vô naquela época. Então, eu sabia que eu ia ser confrontado. Mas eu ia. Graças a Deus, eu me arrependia tanto, que ele nunca chegou assim, olha, eu vou ser de camisa laranja. Você mesmo. Ele fazia assim. Tô sabendo de você aí. Mas então, voltando, né? Coitado, o pastor Miguel, ele não faz mais isso, mas era algo que dava temor no nosso coração. Mas eu não deixava de ir no encontro, porque eu poderia ser confrontado, porque eu sabia que eu precisava amar Jesus. E mesmo errado, mesmo errando, mesmo pecando, eu queria Deus mais do que tudo. E queridos, hoje, falando tudo isso, o que deve passar na sua mente? Eu falei, eu quero Deus mais do que tudo, mesmo que eu precise ser confrontado, mesmo que eu precise mudar minhas atitudes, mesmo que eu não estou gostando nada do que o pastor Paulo está falando hoje. Eu quero Deus mais do que tudo, eu quero Jesus mais do que tudo. Amém? Porque é isso, você precisa olhar para Jesus, eu preciso olhar para Jesus, sabe? Quando fala de se apegar às verdades, eu preciso olhar para Jesus todos os dias, sabe? Adão olhava para Deus todos os dias. Adão estava ali no jardim do Éden, todos os dias ele conversava com Deus, e um dia Deus falou, olha, tem alguma coisa errada na sua vida. E nós precisamos olhar para Jesus todos os dias, para que nós não nos desviemos da verdade. O que é olhar para Jesus? Eu preciso buscar Deus, eu preciso orar, eu preciso ter o meu momento de oração, eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso saber, Jesus, eu preciso estar contigo, eu não posso me desviar. Queridos, você não pode se desviar, nem um pouquinho. Radical. Nós não podemos nos desviar. Quando a palavra diz, e você precisa se apegar, importa que nos apeguemos, a palavra apegar, vamos pensar na prática, né? Tem aquela propaganda na TV, não sei se tem ainda, que fala assim, desapega, né? Não tinha lá da OLX, né? Estou fazendo lá, fazendo propaganda de graça, mas fala desapega, né? No bazar aqui a gente fala, desapega, traz as coisas para o bazar. Porque você está apegado, quem gosta de se apegar ao objeto, vai ouvir o que eu estou dizendo aqui. Vai saber o que eu estou dizendo. Você não dá aquele celular que você nunca mais usa, sabe o celular? Aquele celular que é flip, que abre ainda, sabe aquele celular? Você não dá aquele celular porque você pensa assim, um dia ele vai ser útil ainda para mim. Não vai, né? Não vai ser útil, né?
E você pensa, mas mesmo que não for útil, um dia ele vai ser uma relíquia, eu vou vender ele por $100.000. Não vai. É lixo aquilo ali, é lixo. Né? Mas às vezes a gente se apega às coisas. Então quando você se apega a um objeto, porque para você aquele objeto é importante, não é? Você se apega porque alguma coisa é importante. Às vezes nós nos apegamos a pessoas, né? E é legal se apegar a pessoas, mas às vezes aquela pessoa vai embora. Você se apega aos filhos, você ama tanto os filhos, mas um dia esse filho vai embora. Vai. E você está apegado a ele. Mas eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo assim que você ama ele tanto, você quer estar perto. Apegar para mim é como se fosse um abraço, você está abraçadinho, apegado, né? Ai, que gostoso, né? Isso é apegar, é ou não é? Não sei, alguém se concorda comigo? Isso é se apegar. Agora, quando a gente vai no dicionário, sabe o que quer dizer apegar? No dicionário português mesmo, né? Você apegar é você se contagiar, é alguma coisa contagiosa. É alguma coisa que te contagiou, é um contágio. Você foi contagiado por alguma coisa. Pensa numa doença, né? Você ficou gripado, você não queria ficar gripado, mas você chegou perto de alguém que estava gripado e aquilo te contagiou. Gripou, ficou gripado. Mas o que ele está dizendo nessa palavra aqui, para que a gente importa que nos apeguemos às verdades, que a gente tem que se aproximar da verdade, a gente tem que abraçar a verdade, a gente tem que achar aquelas verdades tão importantes, sabe? Vai ter gente aqui abraçando a Bíblia, e você vai se apegar àquilo, e se apegar tanto a Jesus, porque Jesus é a verdade, que aquilo vai te contagiar, e não vai mais sair, amém? E isso é se apegar. E é isso que nós devemos fazer, amém? Nós precisamos nos apegar à palavra. A gente precisa amar ao Senhor. A gente precisa se apegar a Ele. Existe aqui um versículo, né, que nós conhecemos tanto. Eu queria ler com vocês. Marcos capítulo 12, versículo 30. Eu queria chamar os músicos aqui, já estamos terminando. Marcos capítulo 12, versículo 30. Você já deve conhecer isso muito. Muito, muito. A palavra diz assim, aliás, Jesus está dizendo assim. Perguntaram para ele, ele está respondendo. Ele diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. É uma ordem. Jesus ama tanto a gente. Deus amou tanto a gente que enviou seu único filho. Por outro lado, há um mandamento. Isso não é coisa da lei. Isso é coisa que Jesus está repetindo. E ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não tem coisa mais importante para você fazer, querido, do que amar a Jesus tanto, tanto, tanto. Se apegar a Ele. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com todos os seus bens, com tudo que você tem. Quando nós nos convertemos, as pessoas, muitos, né, se converteram e às vezes não ouviram que tudo que nós temos é do Senhor. A gente se converte e a gente vive uma vida às vezes pensando: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ter saúde, nós precisamos. Jesus mesmo fala: eu sei que vocês precisam de todas essas coisas, isso tudo é importante, tudo que está no mundo é importante. Mas há uma vida eterna que nós vamos viver. E se nós nos desviarmos aqui, a gente não entra na vida eterna. Sim? Amém? Por isso que precisamos amar o Senhor com todas as nossas forças, com tudo que nós temos, com tudo.
Nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos seguir a Jesus e amá-lo e servi-lo. Talvez você não tenha ouvido isso quando você foi salvo, quando você nasceu de novo, mas tudo é dele. Ele espera que você dê tudo a Ele. Ele espera que você dê o seu amor a Ele. Dá o seu amor para Ele é dar tudo. Que não fique nada. Nada que é valioso para você. Tudo é dele. Que nós nesses dias, que nós amemos ao Senhor, lendo a Bíblia todos os dias. É tão simples, mas é tão complicado. Não é verdade? É tão simples, mas você precisa da palavra de Deus todos os dias. Você precisa se apegar firmemente à palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias. Você precisa ter o seu tempo de oração todos os dias. Olha para o seu irmão e diz assim: todos os dias. Mesmo que você não faça isso todos os dias, mas você precisa fazer todos os dias. Eu levei uma boa parte da minha vida cristã sem fazer isso. Hoje eu faço. Mas se você não faz isso todos os dias, isso não é para te deixar chateado, isso não é para te condenar. Mas eu creio que o Espírito Santo está aqui falando aos nossos corações. Se você está aberto a isso, se você está aberto a isso, se você está aberto a isso, o Espírito Santo, Ele está falando ao seu coração, e Ele está trocando, Ele está ligando uma chavinha na sua vida agora, e você vai se apegar firmemente, você vai se apegar a Deus, e você vai conseguir orar todos os dias, você vai conseguir ler a Bíblia todos os dias, sabe? Você não vai deixar mais de se congregar, você vai estar com seus irmãos, porque para a gente não se desviar das verdades, nós precisamos estar com os nossos irmãos. Isso vai custar caro, isso vai custar caro, mas é a nossa salvação, amém? Ame ao Senhor, não deixando de se congregar. Ame ao Senhor, servindo aos seus irmãos. Servindo, dando a sua vida pelo seu irmão. Lembra, dando a vida não é morrer por ele, é servi-lo, é abençoá-lo, é ajudá-lo, é orar por ele, é ajudar. Ame-o, obedecendo os seus mandamentos e vivendo uma vida verdadeira. Queria que vocês colocassem de pé agora. Ame-o vivendo uma vida verdadeira. Ame vivendo um cristianismo verdadeiro. Um cristianismo radical.